edificação para o teu corpo, porque é para isso que nós somos levantados, como pastores, como evangelistas, como obreiros. Que o Senhor utilize ele como um canal de bênção. A tua graça, o teu poder opera através da vida dele para abençoar a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, é um privilégio estarmos aqui desde sábado à tarde, trocando uma ideia, aprendendo do Senhor, recebendo do Senhor. Quero agradecer o carinho, a hospitalidade de toda a equipe, de toda a igreja. Tem sido um tempo incrível e eu já estou fazendo planos, pastor, para voltar e ir lá para Caldas Novas. Caldas Novas, o nome? Eu já sei que eu tenho que comprar um colírio, então vamos para o colírio, lá tenho. Em nome de Jesus. Não vou nem falar para minhas bonecas lá em casa. Eu tenho uma com 4 e uma com 6 anos. Se eu contar para elas essa possibilidade, todo dia eu vou acordar. Pai, é hoje que a gente vai para o quente? Nós temos vivido um tempo gracioso de ministério itinerante. E o desejo do nosso coração é justamente isso, envolver a família, né? Família viver isso. Em maio nós tivemos 3 agendas. Então as meninas foram conosco 3 finais de semana seguidos para hotel. E aí na terceira semana, minha esposa virou para mim, obrigado irmão, e falou assim: como é que nós vamos contar para nossas filhas que a gente é pobre? Que elas estão 3 finais de semana seguidos no hotel. Quando a gente chega no último hotel, na verdade era uma pousada, um acampamento, mas um acampamento muito bem feito, e o quarto do preletor, gente, tinha hidromassagem dupla. E aí foi interessante porque lá em casa, quando as meninas da trapa vão tomar banho, a minha esposa apela com uma bacia grandona, coloca no box e fala: então vai tomar banho de bacia. Aí elas pensam que estão na hidro, mas é bacia lá. E elas ficam brincando um pouquinho na água e a Marcela depois dá banho. E aí quando eu cheguei ali ainda, eu falei: Marcela do céu, agora que elas vão achar que elas são ricas. Pois as minhas 2 filhas entraram no quarto, olharam para um lado, olharam para o outro, quando caminharam para cá e viram ainda, falaram: mãe, tem bacia. Eu falei: elas sabem que são pobres. Tem jeito não. Gente, a gente trouxe nosso material, está lá no final para você conhecer. Tem pulseirinha de silicone escrita Jesus pode, tem pulseira evangelística, tem que brilha no escuro, tem que faz churros, que leva o cachorro para passear, tem botão de crocs, tudo isso para você poder evangelizar, abençoar alguém e também abençoar o nosso ministério. O nosso primeiro livro, a quantidade que nós trouxemos já acabou, e nós temos 4 unidades do segundo livro, a I Am Sheep, Eu Sou Ovelha. Fala um pouco sobre essa relação de nós, como filhos de Deus, como ovelhas, e o nosso Deus como pastor. Tem 4 unidades lá para te abençoar, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Tiago capítulo 4, versículo 3, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 3. Só para contextualizar a igreja, ontem à noite nós falamos sobre o sim de Deus. E lembramos que Deus tem alguns sims fáceis para a gente. Deus quer dizer sim para a gente quando o assunto é salvação, quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é santidade, quando o assunto é perseverança e quando o assunto é envio. Pensa no dia que Deus quer falar sim para nós, é quando envolve essas 5 temáticas. O Senhor sempre está pronto para nos impulsionar, para nos aceitar. A graça dele nos alcançou e agora ele quer nos tratar, se relacionar conosco e nos enviar para que mais vidas sejam alcançadas. Hoje pela manhã, quem esteve hoje pela manhã? Foi bênção, né? Choramos junto, não foi? Hoje pela manhã nós falamos sobre o espera, porque Deus ele pode responder para a gente sim, não e espera. Então falamos sobre o sim ontem, hoje de manhã falamos sobre o espera. E aprendemos que o sim a gente curte, e o espera a gente persevera. Lembrando de Davi em oposição a Saul, que se precipitou. Davi ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o clamor. O grande problema da vida cristã é a precipitação. A gente às vezes precipita. É interessante que o diabo ele não precisa às vezes nem tirar a gente do caminho.
é só ele retardar ou ele acelerar, já é o suficiente para a gente se perder. Saul, por exemplo, ele se precipitou por causa de alguns minutos e foi lá, vou fazer do meu jeito. E foi lá fazer a oferta que ele não podia fazer, ele tinha que esperar Samuel. Aí ele falou, está demorando. Aí qual é o problema? É errar um do outro. Samuel errou? Errou. Está errado, chega atrasado. Amém? Amém. Os maridos estão assim, amém, é verdade, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Saul errou no erro do outro. O meu pastor vai errar comigo? Vai. Mas eu não posso errar no erro do meu pastor. E ele vai ter paciência com as minhas centenas e milhares de erros que eu tenho com ele. São muito maiores quantitativamente falando. Mas Davi não se precipitou. E sabe o que é triste na vida de Saul? Quando Samuel se apresenta para ele e fala assim, olha, ainda hoje eu ia fazer o teu reino, Deus ia fazer o teu reino perpétuo. Mas porque você deu essa mancada, ele perdeu a bênção, e agora Deus vai tirar você. Saul ainda tentou ajustar, puxou Samuel para trocar uma ideia, rasgou a roupa do velhinho. E Samuel falou para ele, da mesma maneira que você rasgou as minhas vestes, Deus está rasgando o teu reinado, vai entregar para outra pessoa. Tudo isso por causa de quê, gente? Precipitação. Não esperou um pouquinho que Deus ia dar uma direção, ia fazer de uma outra maneira. Mas agora nós vamos falar do não de Deus. Eu sei que você veio para cá talvez na expectativa de receber um sim, de uma palavra que ia falar para você, é hoje, aleluia. Talvez você saiu de casa pensando assim, eu vou lá, vou sair com a minha bênção assim. Ele vai orar, quando eu pôr a mão no bolso já vai estar a chave do carro, aleluia. E o tema da mensagem de hoje é, quando Deus diz não. O Senhor vai nos levar, me levar, te levar para um lugar de maturidade. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim, quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Queria deixar algumas coisas claras antes da gente mergulhar nessa temática. Primeira coisa, eu não vim aqui dizer que a resposta que você está esperando da parte de Deus é não. Tá bom? Não é isso que eu vou fazer aqui. Eu só vim falar sobre quando Deus diz não. Eu também não vim aqui abalar sua fé, dizendo que a resposta de Deus para o teu milagre é não. Continue orando pelo sim, meu irmão. Mas Deus é Pai, e pais também falam não. Mas qual é o nosso papel, filho? Pedir. Então eu não vim aqui minar a sua fé e falar, desiste do milagre, porque a resposta de Deus para nós nessa noite é não. Não é isso. Talvez essa palavra seja muito mais pelos dons que nós já recebemos do que para aquilo que está acontecendo no nosso momento. Eu só vim aqui para compartilhar como proceder quando Deus falar para você não. Ou quando Ele falou, quando Ele falará não, ou sim, no tempo atual é entendido. A gente gosta mesmo do sim de Deus. Por quê? Porque o sim, ele nos deixa no controle da situação. A gente tem um plano, não é verdade? A gente entrega a vida para Jesus, mas a gente tem um planejamento. Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Eu às vezes ministro para atletas e eu falo para eles, nenhum atleta que está na categoria de base, ele faz um planejamento assim, ó. Por exemplo, eu ministro muito para os meninos que estão lá no Santos. Os meninos que estão na categoria de base do Santos, eles nunca pensam assim, ó, eu vou subir para o profissional e eu vou ter uma lesão. Aí o Santos não vai querer ficar comigo porque eu estou lesionado. Aí eu vou jogar lá no Bragantino. E depois de jogar no Bragantino, eu vou ter uma boa campanha. E aí Deus vai me levar para jogar lá no Japão. E aí depois do Japão eu vou me destacar e vou voltar para o Santos. Ninguém faz esse planejamento. Os meninos estão lá com 12 anos, planejamento, você perguntar, como é que vai ser a sua carreira? Eles vão falar, com 16 eu sou um profissional? Com 18 eu estou na seleção? Com 20 eu ganho a Copa e vou para o Real Madrid. E a gente faz assim o nosso planejamento. A gente tem que falar, eu vou ficar enfermo essa semana. Essa semana eu vou perder emprego. Estou orando por isso? Não. A gente gosta do sim de Deus, porque o sim nos deixa no controle. O sim nos deixa seguro.
O sim nos mantém naquilo que a gente tinha planejado, nos tranquiliza. É como se a gente estivesse falando: Deus é bom, mas eu estou vivendo o plano que eu quero, e Ele é bom porque Ele está vivendo o meu plano também. Mas a nossa vida não é feita só de sim. A gente também ouve não. E é ruim ouvir não, né, mano? Em relacionamento, então, hein? Sem ensaiar, tem um menino lá na igreja lá que ele está na luta. Ele está na luta aí. Ele já tentou abordar algumas mocinhas. Eu tenho uma tese sobre ele que ele está chutando muito alto, né? Que ele vai só nas Raquel. Sabe por que Raquel, né? Que a Bíblia fala que Raquel era bonita. Então, se a Bíblia fala que Raquel era bonita, é porque Raquel era. E a Bíblia fala que Lia tinha os olhos secos. Então, se a Bíblia fala que Lia é feia, é porque Lia era. E ele só quer as Raquel, mas ele está mais para ser Lio, né? Ele é desprovido ali de. Deixa eu só trocar o microfone aqui, gente. 2 segundos. Foi? Obrigado. A gente sempre grava, galera, porque a gente prega aqui por uma turma, e depois a gente pega alguns cortes, posta na internet, e para a glória de Deus, nos últimos 30 dias nós alcançamos 1,7 milhões de pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus. Então, desculpa interromper aqui, mas vamos voltar. Então a gente não gosta, esse meu amigo está na luta, aí ele vai na menina lá, ele fica ensaiando, e aí fica cercando, e aí chega um momento que ele vai lá e fala assim: crente tem um escape, né? Porque ele fala assim: você não quer orar comigo? E aí a moça olha para ele e fala assim: não. Aí ele fica triste. Isso quando ele começa a ensaiar, e aí ele fala assim: essa semana eu vou falar com a guria. Aí ele fala: que guria? A fulana. Fala: ela está namorando com o segundo. Porque demorou para ele tomar atitude, né? Mas a gente não gosta de ouvir não. Criança gosta de ouvir não? Gosta nada. Você fala para o filho: não, ele fala: por que não? Vem automático, vem no combo. Não, por que não? O meu pastor Natalino, ele fala isso, eu falo para minha filha: por que quando eu falo sim, não tem que explicar não? Sim, obrigado, pai. Não, por que não? Oxe, o sim não precisa explicar, mas a gente não gosta de não, porque nos tira do controle. Agora, o nosso Deus não é um Deus que gosta de falar não por prazer, né? O nosso Deus não é um Deus que é um pai que fala assim: eu não vou dar só para gerar um momento de sofrência na vida do meu filho ou da minha filha, não. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim, ó: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Só que o que esse texto está falando? Esse texto é um convite para a gente estar tão alinhado com Jesus, que a gente vai pedir aquilo que Deus quer que a gente peça. A gente falou um pouco sobre isso. Então não é que eu vou chegar para Deus e falar: Deus, me dá um helicóptero. A minha filha às vezes acorda e fala: pai, quero comer chocolate. Eu falo: filho, bom dia. Você toma café da manhã, não é assim. A vida não é um morango, né? Então a gente precisa aprender a pedir. E à medida que os nossos sonhos se envolvem com os sonhos de Deus, Deus ele começa a realizar. Mas tem alguns momentos que ele fala não. E aí eu queria que a gente viajasse um pouco aqui na palavra de Deus, pensando: por que Deus diz não para a gente? Quando Deus diz não, como é que eu posso entender o não de Deus? E a primeira coisa que eu queria deixar para você é o seguinte, ó: o não de Deus te protege. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ufa, o não te protege. Mas faz um ufa, que eu quero ver a tua encenação teatral. A irmã ali foi bem ufa, a outra ficou tímida, preferiu fazer o ufa. Deus, ele nos protege quando ele fala não para a gente. Olha o que diz em Mateus 7, no versículo 9: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra, ou pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Qual é o problema? O problema, gente, não é que Deus não quer dar, é a gente que não sabe pedir.
Lá em casa minha filha tem 6 anos e a outra tem 4. Com 6 anos, a minha filha de 6 anos, ela come com faca já. A com 4 já quer comer com faca, porque ele não está comendo. Com 4 ela já está comendo, mas quando ela tinha 2 ela também já queria. E tem condição de dar uma faca na mão de uma criança? A minha filha quer ficar com o meu celular, só que ela tem 6 anos. Não dá para ficar com o celular, faz mal. Então não fica. Ah, mas eu quero. Mas querer não é poder. Aí às vezes ela fala assim, mas as amigas da minha classe já tem celular. Todo mundo da minha classe já tem celular. Aí eu falo o quê? 1 Mãe, capítulo 2, versículo 3. Você não é? Todo mundo. A minha mãe falava para mim, eu me vingo, eu falo também. Falo mesmo, encho a boca para falar. O não de Deus nos protege. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que está pedindo peixe, pão, falei sobre isso ontem. Mas a gente está pedindo pedra e serpente. E ele está falando, Deus, eu quero isso que é bênção. E Deus está falando, bênção nada nenhum, chuta que é laço. Deus está nos guardando. E qual é a diferença? A diferença é que o pão alimenta e a pedra machuca. A diferença é que o pão é leve e a pedra é pesada. A diferença é que o peixe é bonitinho e alimenta, mas a serpente ela se camufla e te dá bote. E a palavra de Deus ela vai falar que existem caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que no final são caminhos de morte. O não de Deus está nos guardando, nos protegendo. Quando Deus falou no Éden, não coma do fruto, porque você vai morrer, Deus estava colocando como quem coloca uma placa numa jaula, não toque na jaula, porque tem leão. Mas o que acontece? A gente acha, não. O que o diabo falou? Se você comer do fruto, você vai ficar igual a Deus. Então, na verdade, Deus está te privando de alguma coisa. Olha isso. Vocês conhecem a história de Balaão? Balaão ele era um profeta e ele foi chamado de falso profeta. Só abrindo parênteses. Ele foi chamado de falso profeta. E ele nunca errou uma profecia na Bíblia. Parou para pensar nisso? Mas ele era falso profeta, ainda que não tivesse errado a profecia, porque ele não tinha comunhão com Deus. E surgiu um rei muito endinheirado e falou para ele assim: ó, Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus. Sabe o que Balaão fez? Balaão era um homem de Deus, ou deveria ser. E aí o rei Balaque falou para ele assim: eu vou te dar uma grana para você amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que Balaão vai fazer? Ele vai falar com Deus. Ele vai ver com Deus, você dá vontade de Deus, eu não sou o povo de Deus. Tem cabimento? Mas ele fez isso. Falou, Deus, conversar contigo. Eu queria amaldiçoar o seu povo. Será que é do Senhor eu amaldiçoar o seu povo? E curiosamente Deus falou para ele, não tem cabimento não. Aí ele voltou para Balaque e falou, não é de Deus, eu não sou o povo de Deus. Aí Balaque, tem certeza? Eu vou falar com ele de novo. Ele falou 3 vezes com Deus para ver se era de Deus, eu não sou o povo de Deus. Na terceira ele voltou e falou, Balaque, não tem jeito nenhum, não tem como, não é de Deus mesmo. Sabe o que Balaque fala para ele? Eu ia te acumular de riquezas, mas o teu Deus te privou delas. E é isso que o mundo quer falar para a gente, que quando Deus fala não para a gente, Ele está nos privando de um prazer, mas na verdade Ele está nos livrando de um erro. Porque um pai correto, um pai bíblico, ele não está preocupado com o prazer do seu filho, ele está preocupado com o bem-estar do seu filho. Então o não de Deus nos protege. Por isso que ele fala em João capítulo 3, versículo 7, algo que o pastor Samuel citou, o que eu faço hoje não entendes. Você vai entender depois. Mas o diabo quer associar o não a perder exageradamente, quando na verdade o não está nos guardando. Por quê? Porque se Deus não está dando, é porque nós não precisamos. Nosso Deus ele não tem que cadenciar o crédito que ele tem de milagre, como quem diz, o pastor Samuel já pediu, eu vou liberar para ele, mas o Adam vai ter que segurar porque eu já gastei aqui, então o Adam vai ter que esperar agora, vamos frutificar o meu poder, aí eu, não! Nosso Deus pode fazer todas as coisas, mas ele está preocupado com o nosso bem-estar e não com o nosso prazer. Davi, ele tomou um não protetor. Davi ele estava escondido no meio dos filisteus e ele estava indo para a guerra.
com os filisteus para lutar contra o povo de Deus. E aí, o príncipe, deixa eu ler esse texto para vocês, 1 Samuel 29, Então Aquis chamou Davi e disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria acompanhar na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei uma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovaram. Por favor, não os desagrade. Volte para sua casa em paz. Olha o que Davi fala diante de Deus dizer não para ele através desse rei. Deus está falando para ele: não é para você lutar contra o povo de Deus, assim como Balaão. Mas olha o que Davi vai escrever, ou melhor, o que Davi vai falar e está escrito aqui. O que fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu Senhor, ó rei? Mas os inimigos do Senhor dele era o povo de Deus. Aquis, porém, insistiu: para mim, você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus nomes. O não de Deus nos protege, porque Davi indo para a batalha, ele está lutando junto com os filisteus, na batalha que o rei Saul foi morto, que Jonatas foi morto. O sangue de Jonatas e Saul estaria sobre a vida dele. O não de Deus nos protege. A gente não tem dimensão do quanto nos protege. Eu comecei a servir na minha igreja local quando eu me converti. Eu me converto em 2005 e em 2005 começo a servir a Jesus. Eu estou lá há 21 anos. Em um momento eu fui levantado como líder de jovens. E talvez 8 meses depois, talvez um pouco mais, o filho do pastor Natalino, que é o pastor Moisés, que hoje é meu pastor, foi ungido pastor. E quando ele foi ungido pastor, ele trouxe a esposa dele para liderar os jovens. E eu tive que entender, sem uma reunião, sem uma conversa, eu comecei a discernir que eu não era mais líder de jovens. Eu não pedi para ser. E também não foi dizer que não era mais. Eu fui começando a entender ali, umas reuniões que rolavam que eu já não estava mais chamando. Eu pregava, não pregava mais. Eu falei: eu acho que tem uma coisa. Eu estou rindo aqui, gente. Mas eu chorei muito por causa disso. Só que é o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou mudar de igreja por causa disso? Eu vivo no ministério itinerante, gente. Vocês têm noção, até o final do ano, cada final de semana eu vou estar numa igreja ou duas diferentes. Posso contar um segredo para vocês? É tudo igual. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Tudo que é bom é de Deus. Tudo que é ruim é do homem. A minha vida é assim. Tudo que dá certo foi Deus. Tudo que deu errado, pode ver que foi o que acidente. Eu estraguei o negócio. Eu tinha duas opções. Eu podia mudar de igreja e encontrar outra igreja com os novos defeitos, que no começo ia ser uma maravilha, e depois ia falar: descobri o que é defeito. Ou eu posso ficar na minha, que eu já aprendi qual é o defeito. E o melhor, eu aprendi o defeito da minha igreja, o meu pastor já conhece todos os meus milhões de defeitos. A minha mãe tem defeito, não mudei de mãe. Meu pai tem defeito, não mudei de pai. Meu irmão tem um monte de defeito. Até os 15 ele tinha um chulé, que eu tinha que gritar: ô mãe, Murilo não tomou banho, tá com nós. Vai tomar banho, Murilo. É do café, não posso nem ficar no meu quarto do jeito que eu quero. Mas não mudei de irmão. Sabe o que eu fiz? Eu decidi ficar. Foi fácil? Foi não. Meu pastor me instruiu: fala, pastor Moisés. Fui lá e falei, pastor Moisés. Fiquei 1 ano e 3 meses sem pregar, depois falei, pastor Moisés. Pouco tempo. E eu não estou exagerando, eu contei. 1 ano e 3 meses, bonitinho. Continuei pregando nos adolescentes, que é o ministério que nós lideramos. Continuei pregando na Pequim. Tudo na bênção, todo mundo me cumprimentava igual. Continuei
Todo sábado eu indo para a igreja. Todo sábado. Outro dia foi eu lá. Tinha dia que eu estava no louvor, mas tinha dia que eu não estava. E quantas vezes eu terminei o culto, eu entrei no meu carro com a minha esposa chorando. Eu falava, tá certo, irmão, eu não fiz nada. Tipo Saul falando para, tipo Davi falando para Saul, rei, eu estou com metade do teu manto aqui, ó. O que eu te fiz, ó rei? Mas eu escolhi ficar. Porque se eu tomo uma decisão precipitada, o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E eu decidi honrar os meus pastores. E o princípio da honra não precisa de reciprocidade. Os meus pastores me honram, mas naquela situação eu não estava sendo honrado. Mas eu honro o meu pastor. E porque eu honro o meu pastor, Deus me honra. Volto a falar, os meus pastores me honram também. Mas nessa situação, que já está curada, sarada. Há mais de 2 anos atrás eu sentei com o meu pastor e tudo que eu estou conversando com vocês, ou melhor, estou conversando uma parte com vocês, mas eu conversei tudo isso com o meu pastor. Eu falei para ele, pastor, só estou conversando que eu já estou curado, sarado, estou bem, ó, levinho. Mas aonde eu quero chegar? O não nos protege. Quando os meus pastores falaram não para mim no sábado, começou a chegar a agenda para eu pregar de sábado, e eu falava não para as agendas, porque eu era líder de jovens, eu tinha que estar lá. Na minha cabeça eu tinha que estar lá. E aí eu comecei a seguir que eu não era mais líder de jovens. E aí eu pegava o convite que eu recebi e dava para o meu pastor. E o meu pastor falava, pode ir. E aí eu recebi outro convite. E eu falava para o meu pastor falava, pode ir. E aí eu, junto com o meu pastor, nós começamos a discernir que o meu lugar não era liderando os jovens na minha igreja local no sábado à noite. O meu lugar era pregando o Evangelho de Cristo em alguns lugares. Só que às vezes me falta discernimento. E aí Deus podia ter falado comigo, ou melhor, eu podia ter discernido em Deus e falado, pastor, eu não vou ficar mais de líder de jovem sábado não. Que Deus está falando para mim, tem outro negócio para mim, então. Mas a gente não tem essa espiritualidade toda. Aí a gente aprende tomando uns tapinhas. Mas eu estou na minha igreja há 21 anos. E eu estou expondo um defeito da minha igreja que aconteceu, uma situação. Mas não converso com o meu pastor não, porque ele vai explicar. Ele tem 1 trilhão de defeitos para gente falar de mim aqui. Por quê? Porque eu sou falho. Mas eu não escolhi a minha igreja. Eu nasci de novo lá. Estou lá. Vou ficar lá. Já falei, pastor, só sai daqui se você mandar embora. Você fala, ó, Deus falou comigo, vai embora em nome de Jesus. Eu vou triste, mas eu vou. Vocês estão comigo, amém? O não de Deus nos protege. José tomou um não dos irmãos, foi para o calabouço, lá para o fundo, para o subsolo, no fundo do poço. E no final ele terminou onde? No propósito de Deus. Eu podia falar assim, estou magoado, eu mereço ser honrado, olha a verdade, eu mereço isso. Aí o que ia fazer mudar de igreja? Sabe o que ia acontecer? Eu ia chegar na outra igreja e ia ter que passar pelo mesmo processo. Porque ao mesmo tempo que tudo está acontecendo, Deus está tratando no meu coração. Deus está forjando o meu caráter. Deus está me ensinando. Porque quando a gente vem assim, por que comigo que a gente está achando que a gente é o último paquinho do pacote? E quem somos nós? O que a gente merece? Merece o inferno. Com entrega no Uber. VIP camarote no inferno. É isso que a gente merece. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. O não de Deus nos protege. Amém? Outra coisa, o não de Deus nos prova. Abraão tinha que entregar o seu filho. Você acha que Abraão queria entregar seu filho? Não queria não. Quando você vai olhar o texto original, quando fala que ele estava cortando lenha, a palavra cortar no original ali é tipo espancando a madeira. É dando golpes muito fortes. E eu não sei se você já teve a oportunidade de cortar lenha. Eu não tive. Mas quem corta lenha fala que com o machado afiadinho, se você bate ali no friso na madeira, você bate, a lenha já racha. Mas Abraão estava fazendo como com a lenha? Estava batendo forte porque ele não estava bem não estava feliz não. Mas presta atenção, crente não se move por emoção, crente se move pela fé. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Guarda no teu coração, a emoção é um excelente passageiro, mas é um péssimo motorista. Deus criou a emoção. As 5 emoções primárias. Tem algum psicólogo aqui?
Ninguém? Quem já viu o filme Divertidamente? Tudo psicólogo, tô brincando, ó. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Essas 5 emoções foi Deus que criou. Você pega uma criança, um bebê, ela sorri, ela fica triste, ela tem medo, ela tem nojo, tudo isso está lá no pacote. A ansiedade, a vergonha, isso não. Isso já é com pecado e a gente não sabe administrar as nossas emoções. Agora, a alegria, ela vai me reforçar aquilo que eu estou vivendo. A tristeza vai me trazer reflexão. O medo vai me tirar de um lugar perigoso. O nojo não vai deixar eu comer pizza com cebola. Estou brincando, gente, eu não gosto de cebola. A raiva vai fazer eu tomar uma atitude rápida. Mas tudo isso acontece debaixo do domínio próprio. Porque quem é crente tem um Espírito. E o fruto do Espírito acompanha o domínio próprio. E você tem domínio próprio? Que com o chefe você cala a boca. Aí com a mulher tu fala. Quer dizer que com o chefe tu consegue dominar. Às vezes o casal está brigando, o pastor liga e dispara, muda o tom de voz. É tu, peraí que eu vou falar com o pastor. A paz do Senhor, pastor. Eita! Louvado seja Deus. Eles falam lá quando tem domínio próprio. O cara é todo bravinho, vê uma polícia, encosta. Ô senhor, desculpe. O que o senhor precisa? Eu estou com medo. Mas ele não é pavio curto? Vai lá. Fala para o policial, para por quê? O que acontece? Mas não. Quem tem que mandar na gente não são as emoções. Emoção não escolhe destino. Emoção escolhe prazer momentâneo. A fé escolhe destino. O não de Deus é para nos provar, é para nos abençoar, é para nos treinar. Moisés uma vez recebeu uma proposta tentadora do próprio Deus. Ele virou para Moisés e falou assim: Moisés, faz o seguinte, vai lutar, tu vai vencer, só que eu não vou não. Vou mandar um anjo, vou terceirizar. Irmão, vamos falar a verdade, uma proposta dessa. Você está clamando a misericórdia por um milagre. Deus veio e falou assim: faz o seguinte, eu vou mandar um anjo para solucionar esse negócio, vai lá. E não ia. Moisés não foi não. Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for, eu não quero nem a vitória. Foi isso que ele falou para Deus. Por quê? Porque Deus, ele prova o coração de quem ele quer aprovar. Deus não é um professor que faz uma prova surpresa para te prejudicar. Pelo contrário, você não entregou sua vida para Jesus. Então ele permite a prova na tua vida, porque a prova te treina, a prova te fortalece. Você entra no teu quarto e busca Deus como não buscava o tempo que estava na calmaria. É ou não é? E aí ele te treina, você sai da prova com milagre e ainda sai da prova forjado. Mas não é no seu tempo. E tem coisa que Deus vai falar para você? Não. O não de Deus ajusta a rota e faz o caminho dele prevalecer. O não de Deus é ele gritando para a gente: não vai por aí. Essa não é a melhor opção. Às vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer isso. E ela geralmente faz isso e faz o minhoquês. Conhece o minhoquês? Não sei se vocês praticam minhoquês aqui em Goiânia. Mas lá em São Paulo eles fazem assim, ó. E Deus conhece o meu coração. Aqui tem também gente que faz o minhoquês? Lá tem. Só que, gente, presta atenção no que essa pessoa falou. Essa pessoa falou assim: e Deus conhece o meu coração. Isso é um problema. Porque o nosso coração é pecador. A Bíblia fala que o nosso coração é a coisa mais enganosa que há. Você já conheceu alguém mentiroso? Eu tinha um amigo de um amigo meu, que ele numa mesma festa, ele encontrou esse meu amigo e falou: aí, vou jogar no exterior, estou indo para a Espanha jogar. Aí meu amigo falou: é mesmo, ele é para a Espanha. Na mesma festa ele encontrou um outro cara. E aí ele virou para outro cara e falou assim: estou indo para fora jogar. É mesmo? Eu vou jogar na Itália. E aí daqui a pouco você viu um amigo e encontrou esse cara. Ele falou: você viu fulano? Ruim de bola. E está indo para o exterior. Aí o hotel me contou isso aí. Aí ele vai para a Espanha. Oxe. Ele me falou que ele vai para a Itália. Não, mas ele me falou que vai para a Espanha hoje.
Aí o menino falou, é isso aí. Ele falou para mim, vai para a Itália hoje. O cara mentiu diferente no mesmo ambiente. Só que sabe de quem ele está rindo? Do nosso coração. Que a Bíblia fala que o nosso coração é a coisa mais enganosa que há. Você já viu a gente entrando no emprego? Ah, emprego de Deus. Aleluia. Foi Deus que abriu a porta. 3 semanas, Senhor, me tira daqui. Que fornalha. É assim, não é assim? E o nosso coração é enganoso. Tem gente que está lá apaixonado, fala, ô, meu amorzinho. Aí depois vai passando o tempo, não fala mais nada. Por quê? Porque aquilo que era bênção na cabeça do cara já parou de ser bênção. Tem uns que não gostam de falar muito, mas vê se fala, viu? Porque aí quando morre a gente quer falar, não dá. Então vê se fala, porque tem uns homens que fazem assim, ó, eu te amo. Se alguma coisa mudar, eu te aviso. Né? Aí não fala nunca mais. Aí eu quero cobrar aqui, que não fala que é uma esposa, o que eu vou dizer? Não, eu avisei ela, se alguma coisa mudar, eu aviso. Mas o nosso coração é inconstante. E o não de Deus, ele vem para que o caminho dele prevaleça. Cara, isso é tão louco. Que olha aqui, Paulo, deixa eu ler esse texto aqui para você, ó. Olha Paulo vivendo o não de Deus. E olha como o não de Deus ajusta a rota da nossa vida. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e Galácia, pois o Espírito Santo os impeliu de pregar a palavra da província da Ásia. Uma outra versão vai falar, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para esse lugar. O Espírito Santo falou para ele, não é para você pregar ali. Ele podia ficar chateadinho com o Espírito Santo, mas eu queria pregar para a glória de Deus, e o Espírito Santo não quer deixar eu pregar. O Espírito Santo, seu herege. Mas está escrito aqui, o Espírito Santo não permitiu. Então, chegando na fronteira de Mísia, tentaram ir para norte, em direção a Bitínia. Quer dizer, o Espírito Santo falou, não é aqui. Aí ele falou, então eu vou para Bitínia. Repete comigo, Bitínia. Ele falou, eu vou para esse lugar aí. Aí lá foi ele. Ele falou, eu vou para Bitínia, ainda que eu pegue conjuntivite. Eu vou para Bitínia. Só que vamos continuar lendo o texto. Em direção a Bitínia. Mas o Espírito Santo não permitiu. Imagina Paulo. E aí, já está de marcação. Não é para lá, não é para cá, tudo é não. Eu estou falando do Espírito Santo, estou falando do teu pastor, estou falando do Espírito Santo. Mas o texto continua. Olha o que o texto diz agora. Olha isso aqui. Ele tomou 2 não de Deus em 2 frases aqui. Sim ou não? E não era lícito o que ele queria? Não era bênção? Imagina falando, pastor Samuel, ó, a pessoa 2 vezes falou para mim que não era para pregar, pastor Samuel falou um absurdo. Não é de Deus isso não. Quem foi que falou? Foi o Espírito Santo. Só que olha o que o texto vai dizer agora aqui, ó. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E naquela noite Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Presta atenção. Paulo quis ir para um canto. Deus falou para ele: fala mais não de mãe. Não. Aí ele falou, tudo bem, eu vou para outro lugar. O Espírito Santo falou para ele? Não. Sabe o que ele fez? Falou, então eu não vou mais também. Então não é para mim. Foi isso que ele falou? Sabe o que o texto diz? Então seguiu viagem. Porque o crente maduro toma não, mas segue viagem. O crente maduro tem problema? Tem problema de relacionamento? Tem, porque a igreja é que nem família de porco espinho, gente. Se está junto, se espeta. Se está longe, morre frio. E eu vou te falar outra. É bom que a igreja do Senhor não seja perfeita. Sabe por quê? Porque senão você não ia poder entrar. E aqui é um monte de imperfeito. E Deus está usando uma imperfeição do outro. E aí o outro pode ajudar. E aí o outro é imperfeito com a outra área. E aí a gente se ajuda. E aí quando vai vendo a gente está sendo aperfeiçoado. Com família. Que eu tenho uma treta com
Messias, vai falar para mim, não está certo. Eu vou falar, tô. Aí eu vou orar, aí Deus vai falar, não estava, não, pensei que eu estava. Aí Deus vai falar, lá, pedi perdão, mas você não perdoou. Estava muito certo, não. Aí o Messias vai falar, estava mesmo ranço contigo também, então também não perdoa. Aí nós falamos, então tá bom, perdoa, então tá tudo perdoado, então vamos comer lá aquela carne de sol, lá no passo não foi da hora, e tá tudo bem. Porque assim como um ferro afia outro ferro, assim um irmão afia outro irmão. Ferro que afia ferro, irmão, sai faísca. O que a gente precisa é ser maduro e fazer como Paulo. Eu tomei não aqui, então eu vou seguir para lá. Eu também tomei não lá, então eu vou seguir aqui. Enquanto ele seguia, Deus deu a visão. E aí a visão era de Deus. Ele foi para Macedônia e deu fruto. Mas por quê? Porque ele perseverou. Se ele tivesse parado, ele não tinha vivido milagre. Por quê? Porque o não de Deus é Ele nos colocando no caminho dele. Quem já jogou boliche aqui alguma vez? Tem boliche aqui? Você já jogou boliche com aquela canaleta do lado? Que fica meio café com leite? Você levanta a canaleta aqui, levanta a canaleta aqui. Aí o irmãozinho tenta jogar no meio, chega lá no final, vai para o canto, só levanta um pino. Aí o irmão ruim vem e joga de qualquer jeito. Aí bate na canaleta lá, volta para o meio strike. Os irmãos tudo bate palma, está um ranço dentro dele. Está batendo palma pensando, eu joguei no meio, no finalzinho perdi o strike. Esse irmão não sabe nem jogar. Eu estou mandando boliche para ele, vai ganhar dinheiro aqui agora. A vontade de Deus é assim. Deus ele fecha a porta e pode parecer, eu estou dando com a cara na porta, não é? Deus não está permitindo você entrar numa porta que não era de Deus. É a canaleta batendo, você ir lá e ó. Aí quando chegar lá numa semana, strike. E aí você nem pode olhar para trás e falar, fui eu que escolhi esse caminho. Foi nada. Foi teu pastor que fechou a porta na tua cara. Você nem entendeu. E aí agora você está aqui, em Goiânia, pregando o Evangelho de Cristo. Eu estava em 4 Barras no Paraná, desci com as minhas filhas e minha esposa do carro. E quando eu desci, Deus falou para mim, você só está vendo isso porque você perseverou. Se você não tivesse perseverado, na tua igreja local você não estava vendo isso. A minha igreja tem 46 anos. Meu pastor é um homem de Deus. Já foi presidente do Conselho de Pastores de Santos anos e anos. Eu vou falar heresia aqui, ele é tipo o Papa da Baixada Santista. Um homem respeitado, que não tem uma vergonha. A igreja não tem um escândalo. Mas ele não é perfeito. E eu também não sou. E é lá que Deus tem me feito florescer. É lá que Deus tem me ensinado. E Paulo não largou, não parou, não ficou de mimimi. E aí foi viver o propósito de Deus. Que é bom, perfeito e agradável. O não de Deus, sabe a que serve o não de Deus? O não é porque Deus tem um melhor plano do que o nosso. Eu pedi para você repetir. Eu pedi para você repetir. Qual era o nome da cidade que Paulo queria ir? Bitínia. Ele queria ir para esse lugar. E aí, ó, quando você pega Atos, capítulo 18, desculpa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo a carta aos escolhidos que vivem como estrangeiro nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Sabe por que Paulo não pôde ir para Bitínia? Porque era a função de Pedro chegar, ainda que em cartas. Mas Bitínia era assunto para Pedro, não era assunto para Paulo. E Paulo, com cheio de boa intenção, não, eu quero fazer, eu quero acontecer. E Deus, como nosso pastor supremo, falou: não é Bitínia, vai para Macedônia. Bitínia, Pedrão vai cuidar. Mas deixa eu dar uma outra notícia. Atos 18, 19 diz assim, ó. E chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Enquanto estava ali, entrou na sinagoga para discutir com os judeus. Lembra que ele queria pregar na Ásia também? Um dos nãos que ele tomou foi ir para a Ásia. A Ásia não é o continente que nós vemos hoje. A Ásia é uma região naquela época. E era uma região que a principal cidade era Éfeso. Tem não de Deus que não é nunca, só é não. Deus falou para Paulo não naquele momento. 2 capítulos para frente, ele estava lá onde ele queria estar. Mas Deus queria que ele desse uma passada na Macedônia. Não pula etapa não.
chegou agora e quer fazer a outra. Calma, filho. Vai na escadinha. Eu sei que eu tenho um cara de novinho, de 39, mas eu tenho 40 anos, 21 anos de evangelho. E às vezes as pessoas dizem assim, do nada, né? Você começou o ministério itinerante, eu penso, oxe, 21 anos lá. E do nada, não é do nada não. Deus ele vai nos forjando, mas a gente precisa aprender a ouvir o não. Mas por que Deus dá não? É simples. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque o próprio Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meu querido, não arromba a porta não, porque você pode até entrar, mas você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Quando a gente quer arrombar a porta, que nem criança. Eu, quando molequinho, tinha um parquinho lá, que era aquele escorregador grande, pelo menos na minha cabeça de mundo de Bob, era grande. Mas tinha um escorregador muito grande com aquelas chapas de aço. E aí no sol, aquela chapa de aço esquenta. E eu, quando molequinho, como é que eu queria subir pela escada? Não. E aí quando eu ia subir, o meu pai falava, não sobe para isso, sobe pela escada. Lá ia eu chateadinho, subia. Mas um dia, o meu pai deixou. E quando meu pai deixou, eu falei, caramba, velho, eu sou um monstro. Tô tipo legendário subindo a montanha aqui, mano. E aí eu fui uma mão, duas mãos, 3, 4, fui subindo. Só que é o seguinte, meu irmão, eu não tinha chego nem na metade do escorregador e a chapa tinha esquentado. E a minha mão já não queria mais segurar, ela não podia cair. O que a gente tem feito? A gente tem obedecido à voz de Deus, ou a gente tem insistido até Deus falar assim, vai ter a tua experiência. Hoje eu sou pai, hoje eu entendo. Minha filha uma vez eu falei, sai do parquinho, ela estava no brinquedo do McDonald's lá. Falei, sai do parquinho, vamos embora. E eu já comi, filho, como o papai chamar? Eu vou embora, tá bom? Tá bom. Aí eu falo, filho, daqui a 5 minutos nós vamos embora, se você for falar que é bom. Não adianta nada, eu faço isso. Aí eu falo, daqui a 5 minutos. Aí eu cheguei, vamos embora. Minha mais velha de lado veio, minha mais nova falou assim, papai, por favorzinho, só mais uma vez. Eu falei, filha, já pensou, na última vez, você em desobediência, ter uma experiência com Deus e cair? O que ela fez? Caiu. Mas ela chorava mais de vergonha do que de dor. A minha mais velha agora nós fomos no zoológico. Levei ela lá. Falei, vai de calça. Não, tá de bermuda. Eu falei, não vai de calça, filha. Ela está naquela idade que quer correr trupica. Falei, vai de calça. Mas eu quero de bermuda. Eu falei, filho, você quer ter uma experiência? Não, papai. Vou de calça. Pôs a calça. Fomos nós. Chegou lá, a gente almoçando, caiu água. Mas lá no dia estava um calor tipo Goiânia. Entendeu? Goiânia, você lava a roupa no box com você toma banho com a roupa. Entendeu? Quando você sai do banheiro, você já usa a roupa para se secar. Que ela já secou. Você já usa ela de toalha. Você faz assim, ó. Ela já passou, você põe de novo. Tava tipo assim. Então a calça dela ia secar em 15 segundos. Mas o que ela fez? Papai, tem uma bermuda aí na mochila, pega pra mim. E aí o Espírito Santo falou assim, dá. Que ela vai ter experiência. Depois lá fui eu, dei a bermuda, ela trocou. Sentou no carrinho, que eu levei o carrinho para não carregar mais de novo no colo, né? Peguei o carrinho lá, tinha a minha filha por 4 e a filha de um amigo por 4. Falei, leva o carrinho, porque senão vai sobrar para nós. E aí o que a minha filha disse? Eles falou, deixa eu brincar um pouco com o carrinho. Sentou enquanto eu estava carregando, pôs o pezinho para frente, travou no chão, o carrinho deu aquela empurrada nela, e o que aconteceu? Caiu de joelho. E já olhou para mim com o mesmo olhar de Pedro para Jesus, após ter negado. E eu falei para ela, filha, vem aqui com o papai, lavei o machucado. E aí falei, filha, o papai tinha combinado, né? Aí ela se justificou que nem nós. Mas eu não sabia que tinha uma outra calça também no mochila. Eu falei, você, filha, mas você também não perguntou. O não de Deus vai fazer com que os planos do Senhor se firmem na nossa vida.
E os planos de Deus são melhores que os nossos. Você vai arrombar a porta, vai ter uma experiência. E para a gente encerrar o último ponto, o não de Deus nos dá experiências para a gente ser usado na vida de outros. Agora eu vou falar para você que foi fácil passar as minhas questões ministeriais. Foram anos difíceis. Talvez tenha durado aí uns 3 anos, de 21 anos. Mas eu posso falar uma coisa para você? Foi Deus. E Deus tem me levado para alguns lugares. E é incrível o quanto eu chego no ambiente e uma pessoa me procura. Preciso conversar contigo. Falou esse negócio aí, eu ia mudar de igreja. Mas não vou mudar mais não, vou ficar. Mas olha, tu não conhece, eu estou fazendo isso. Aí eu conto um pouquinho mais do que eu não contei, e eu falei, melhor ficar mesmo. A Bíblia fala assim, ó. Deixa eu ler o texto direitinho. Eu sei ele mais ou menos de cor, mas deixa eu ler direitinho, porque é muito bonito. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos contemplamos de Deus. Esse texto está dizendo que a gente se torna professor de sofrência. Na tradução Ferreira de Almeida diz assim: bendito seja Deus, Pai de toda consolação, que nos consola com o Espírito Santo e nos faz consolar outros que passam pelas mesmas tribulações. Eu passo por uma tribulação, o Espírito Santo de Deus me consola. Agora, eu vou ser instrumento de consolo para os que passam pelo mesmo perrengue que eu passei. Porque eu fui consolado, eu aprendo a consolar. Para de arrumar encrenca com o único que pode te ajudar, que é o Senhor Jesus. Tem gente que briga com o irmão e não vai mais na casa do pai. Não faz sentido. O pai não tem culpa, não. E posso te contar uma coisa que talvez você não tenha vivido, porque você é filho único? Tem alguém que é filho único aqui? Vou te contar uma coisa. Irmão briga. briga. E tem umas famílias que é briga de gangue. Cadê o Gabriel? Tá aí, Gabriel? O Gabriel, a mãe dele levou a sério multiplicados. Todo mundo tem um versículo que marca. A mãe do Gabriel está aqui? Hoje, de noite, ela não veio? Ela leva a sério. Eu acho que ela puxou a caixinha de promessa e veio assim, ó: multiplicar sem encher a terra. Ela falou amém. São quantos, Gabriel? 8? Contigo 9, contigo 8. 8. Você vê, dá para fazer gangue. Os meninos acordam cedo e falam: vamos pegar os meninos lá no quarto 2. Irmão briga. Mas, gente, a família do Senhor é igual mãe. Mãe faz assim, ó. Mãe em casa com filho adolescente. A mãe em casa com filho adolescente. Você não está prestando, não, menino. Você toma jeito. Eu não te vejo mais lendo a Bíblia, não. Você quer ser filho de Deus ou filho de Belial? Menino que não estuda com nota vermelha, vai falar que é crente na escola ainda. Aí a professora fala assim: olha, mãe, seu filho não está prestando para nada, não. A mãe fala: olha lá como é que você fala com meu filho. Meu filho é uma bênção. Meu filho é um menino inteligente demais. Se o filho está do lado, o menino ia ficar assim: oxi. Por que a gente vai brigar aqui? Nós vamos brigar aqui, gente. Vida real. Nós vamos ter umas tretas. E toma cuidado, porque às vezes não é briga, não. Porque a menina fala assim: não, o cara está olhando para mim com um cara feio. Ele é feio, gente. Ora pelo irmão. É a cara dele, aquela mesmo, aquele tem. Tem que orar por ele. Entendeu? Ele está me olhando ali meio de lado. Ele é meio assim mesmo, meio de lado assim. Ora pelo irmão, pai. Deus tem misericórdia de casar, aleluia. Deus, ele nos consola. Deus, ele nos constrói. E aí, quando a gente começa a entender o não de Deus, a gente começa a estar mais perto do sim. Estar mais perto do lugar que ele quer nos levar. A grande questão, antes da gente orar, é a seguinte: qual foi o não que você levou? Qual é o espera que você tem vivido?
Eu quero voltar a dizer, eu não vim aqui para falar que o que você está orando é não. Eu não vim aqui para fragilizar a sua fé. Mas eu vim aqui te perguntar. E se Jesus te desse não? Até o final da tua vida agora. Você ia largar esse Jesus? Jesus é o teu Salvador? Jesus é o teu Senhor? Ele te fez ser filho do Pai perfeito? E se Ele não te der mais nada? Você vai continuar amando esse Jesus? Nós precisamos sair daqui como Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram isso aqui, ó. Eu quero ver um rei que vai livrar vocês das minhas mãos. Foi o que Nabucodonosor falou. E jogou eles numa fornalha que estava acesa 7 vezes mais. Sabe o que eles disseram? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos a seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. E sabe o que aconteceu? Eles foram lançados dentro da fornalha. E a fornalha era de verdade, não era Iá. Porque os soldados que lançaram eles foram consumidos pelo fogo e morreram. A Bíblia vai falar que nem um fio de cabelo deles foi queimado. Teologicamente a gente já descobre que eles não são carecas. Né? Não são. Sabe qual foi a única coisa? Guarda isso no teu coração. Sabe qual foi a única coisa que queimou na fornalha? Sabe não? As cordas que o prendiam. Porque o texto diz que eles estavam dançando na fornalha. Sabe o que a gente passa esse perrengue? Que a gente ainda tem algumas cordas nos atando. E aí Deus quer quebrar nossa vaidade. Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer colocar a gente no nosso lugar. E aí Ele usa o pai, a mãe, o chefe. Ele usa a autoridade, o pastor, o líder. Aí ele vai para a fornalha. Daqui a pouco a gente aprende. Aprende a adorar. Aprende a celebrar. Aprende que o não nos protege. E aí a gente chega num nível de maturidade que a gente pode falar: ainda que Deus não faça, eu vou continuar amando esse Jesus. Ainda que Deus não faça, eu vou continuar servindo o Senhor. Quem me dá mais 5 minutos, levanta a mão, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, agora dá. Tem um momento em que Paulo passa por um naufrágio e cai numa ilha. Para mim já é um absurdo um homem de Deus passar por um naufrágio. Não merece, mas Deus faz assim, para tratar, para a glória dele ser manifesta. Toda vez que eu entro no avião, eu tenho medinho. Aí quando eu fui pegar o avião no aeroporto de Guarulhos para vir para cá, sabe quem estava no meu voo? Paulo César Baruch. Ele já foi na minha igreja algumas vezes. Aí cumprimentei ele e falei: Baruch, estou tranquilo. Ele falou: por quê? Falei: porque tu está no avião, o avião não vai cair não. Deus vai fazer agora que o Baruch está caindo, você está maluco, estou bem, Baruch. Aí ele falou para mim: ó, toma cuidado, que eu entreguei meu coração para Jesus essa semana. Mas Paulo passou por um naufrágio, chegou numa ilha. E o texto diz que ele vai lá pegar gravetos para abastecer a fogueira. Ele vai lá pegar graveto para a fogueira aquecer os outros. Não é só ele não. Todo mundo com frio de noite, no meio do oceano, lá naqueles cantos lá para cima, frio violento. Então ele pegou lá para alimentar a fogueira. Não era a fogueira para ele, era para a comunidade que estava com ele ali, para a nossa igreja aqui, trazendo o nosso contexto. Sabe o que aconteceu enquanto ele pegava os gravetos? A serpente mordeu ele, que absurdo. Meu irmão, talvez você está servindo a Deus aqui
e você tomou uma picada da serpente, e você está assim, eu não vou servir a Deus não, porque eu estou pegando aqui, graveto nos olhos, eu não preciso disso. Gente, estou falando uma coisa que já passou na minha cabeça. Já passou na sua também? Não fala não, pastor, tá também. Mas sabe o que eu faço? Eu lembro dessa passagem. O mesmo fogo que Paulo estava ajudando a acender para aquecer os outros, foi o fogo que livrou ele da serpente, porque o texto diz que ele pega a serpente com um fogo, e a serpente vai embora, o veneno não faz efeito, e a oposição que estava olhando para ele depois do naufrágio, e viu ele ser picado pela serpente, quando ele é picado pela serpente, sabe o que os caras falaram? Olha lá, desviadão, vai morrer, certamente ele é um amaldiçoado, porque naufragou, ele sobreviveu, era uma serpente que vai matar ele. Ele pega a serpente, põe no fogo, o fogo liberta ele. E aí sabe o que acontece? O povo depois fica olhando e falando, vai morrer. É que essa cobra demora um pouco, mas vai morrer. É que a cobra pegou só de ladinho, então vai demorar, mas vai morrer. Só que o texto diz que daqui a pouco as pessoas falaram, esse cara deve ser filho de Deus. Na ignorância ele não sabia que era filho do Deus Todo-Poderoso. E os caras falam, certamente esse cara aí é filho de Deus. E começaram a trazer os enfermos para Paulo orar, e as pessoas eram curadas. Vale a pena servir ao Senhor. Vai tomar umas topadas? Mas você vai dar umas topadas também. É porque a gente sempre, quando vê Davi e Golias, a gente sempre se coloca na posição de Davi. Mas às vezes a gente quer o Golias. É ou não é? A gente que está vacilando, a gente tem que pedir perdão. Mas vale a pena servir ao Senhor. Eu creio que hoje é noite de cura. Para quem tomou não e está brigando com Deus. Para quem está chateado com o ministério. E antes da gente orar, eu queria de verdade, e eu sei que eu posso falar aqui na presença do pastor, nós estamos num ambiente seguro. Ninguém aqui vai te julgar, mas nós precisamos de cura. Eu quero perguntar para você essa noite, se de alguma maneira Deus falou com você, fica de pé no seu lugar. Fala, Deus falou comigo. Essa palavra foi para mim. Em algum momento Deus falou, você falou, eita, Deus quer ser minha terra. Vai ficando de pé no seu lugar. Vai se posicionando, falando, Senhor, eu quero aprender a ouvir o teu não. Eu quero aprender a passar por esse processo. Eu quero aprender a perseverar. Talvez você entrou por essa porta aqui e falou, é despedida. E Deus está falando, é renovo. Você tem um chamado. Vale a pena servir o Senhor, gente. Vale a pena perseverar. Teve um momento que Paulo falou, tira esse cara daqui, esse cara não vai viajar comigo mais. Mas aí no final da vida dele ele falou assim, chama Marcos que ele é útil para o ministério. Ele se arrependeu, ele falou, não, desculpa, vem aqui, vem pra cá. Lembra que eu falei do meu pastor? Hoje ele é um grande amigo meu. Eu tenho certeza que quinta-feira eu vou pregar na minha igreja lá no até quinta. E antes ele está pregando no culto das 8, eu prego no culto das 10h15. E aí geralmente, em vez de ir direto para o culto, enquanto a equipe está organizando, eu vou lá no final do culto. E aí, pastor, como é que tá? E aí eu me pergunto, como é que foi lá? Comeu pequi? É pequi que fala? Pequi? Comeu pequi? Posso contar um segredo para vocês? Eu vou falar para ele, não, Deus me deu livramento, aleluia. Eu acho que não vou gostar desse negócio não. Aí ele vai dar risada da história que ele tem. Porque hoje a gente está muito bem, a gente está vivendo um melhor momento, eu e ele, o pastor Moisés, eu e a minha igreja, eu e a minha comunidade. Mas já teve lá um momento de faísca. Feche seus olhos. E eu quero fazer algumas orações, eu ainda estou no meu tempo que o pessoal deu, pastor, nesse momento lá. A primeira oração que eu quero fazer é para você que entregar a sua vida para Jesus. E a minha pergunta para você é, que dia você nasceu de novo? Eu sempre faço o apelo assim. Você tem uma data de aniversário, a data que você nasceu na carne. Mas Jesus disse que só vai herdar o reino de Deus quem nasceu de novo. E a minha pergunta é, que dia você nasceu de novo? Que dia que foi o antes e depois de Cristo na tua história?
Você não tem certeza de salvação? Você precisa nascer de novo. De olhos fechados, cabeça baixa. Queria que a igreja estivesse orando. Se você quer entregar sua vida para Jesus esta noite, repete uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Muda o meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu confesso que só o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. Eu me arrependo. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados, por favor. Cabeça baixa. Você que repetiu essa oração no seu lugar com fé, com convicção, levante sua mão no seu lugar, em nome de Jesus. Só você que orou de verdade, levante sua mão. Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, se você faz parte do ministério. Estou perguntando se você repetiu essa oração. Levante sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Isso, glória a Deus. Você que levantou a sua mão, olha para mim, faz favor para mim. Vem aqui que eu quero orar para você. Você não levantou a mão sozinho, pode vir. Pode vir, tem mais gente. Sai do seu lugar, vem aqui que eu quero orar para você. Vocês, ó, tem duas pessoas aí no fundo que levantaram a mão. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, varão. Você que levantou a mão, vem aqui. Ah, mas eu estou com vergonha. Vem com a vergonha. Fala, vergonha, vamos lá comigo aceitar Jesus. Vem, varão. Vem aqui. Isso. Sai do seu lugar. De repente você não levantou a mão porque você pensou, vou levantar sozinho. E você viu que veio mais gente. Sai do seu lugar agora, vem aqui. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor e repetiu essa oração. Vem para cá. Vem para cá. Fala, estou voltando. É hoje. Olha para mim. Não é só uma oração, não. Não é só uma oração. A Bíblia fala que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo. A Bíblia fala que agora, pela fé, Cristo habita em nós, através do Espírito Santo. Só que agora o Espírito Santo está dentro de nós. A Bíblia fala assim: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, Deus. Vocês repetiram a oração também? Estou feliz, hein? O pessoal aí fala que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia fala que todos que receberem eles o poder de se tornar filho de Deus. Sabe a tua nacionalidade? Você está recebendo agora a nacionalidade de filha de Deus, de filho de Deus. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti essas vidas, essas crianças. Deus, cela com o Teu Espírito Santo. Que seja um novo tempo. Que haja um novo tempo. Que haja um testificar do Teu Espírito Santo. Que eles tenham sede e fome da Tua palavra. Que eles recebam um novo coração. Que eles tenham uma nova vida. Que eles percebam a diferença. E que agora possam perseverar no caminho que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o nome do Senhor. E nós vamos voltar a celebrar em nome de Jesus. E a última oração. A última oração que eu quero fazer. Feche seus olhos. Feche os olhos para ficar menos curioso o negócio. Feche seus olhos. E agora eu quero falar com uma galera mais madura na fé. Quero falar com você que tem certeza da salvação. Mas você estava ferido pela serpente. Estava chateado. Talvez você já está chateado e já largou os ministérios. Talvez você está aqui essa noite. Você parou de servir a Deus porque você foi ferido por uma serpente. E Jesus está te convidando para voltar. Porque quando Moisés soltava o cajado, virava serpente. E serpente é acusação, é perseguição, é condenação. Mas quando Moisés pegava a serpente, voltava a virar cajado. Cajado é a autoridade que Deus te deu para servir o Senhor. E se você estava ferido, estava chateado, e nessa noite você quer falar: Deus, eu quero viver um novo tempo, eu quero perdoar, eu quero ser perdoado, eu quero uma nova história. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu volto a falar, eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja. E ninguém vai se escandalizar com a sua presença aqui, nós vamos nos alegrar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Ah, não, eu sou da equipe. Sai do seu lugar porque você vai ensinar outros jovens e os membros da igreja que você também pode se chatear. E que você precisa de cura. E que Deus vai te curar esta noite.
Você vai ter a humildade de falar: Jesus, eu preciso de Ti. Ou você pode cair com essa tua armadura e morrer por causa do peso da religiosidade, da condenação, da mágoa. Sai do seu lugar, vem aqui na frente e fala: Senhor, eu preciso de cura. Eu estou chateado. Às vezes uma palavra que não foi bem dita, às vezes foi mal entendido, que te ofendeu, te chateou. Meu irmão, não sai daqui do jeito que você entrou, não. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Independente se você serve no ministério, se você tem um departamento, sai do teu lugar e vem aqui na frente e fala: Jesus, eu quero a tua cura. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Ah, mas eu vou mostrar minha vulnerabilidade, eu vou me expor. Meu irmão, você não entendeu que isso aqui é família? Você não entendeu que você está num ambiente seguro? Você não entendeu que quando você está aqui na frente, amanhã vai ter outra pessoa chateada, vai falar: poxa, essa pessoa foi lá à frente receber cura e eu estou aqui me segurando com a minha vaidade, com a minha humanidade. Vem para cá, irmão. Eu estou insistindo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração que existem mais pessoas que precisam vir aqui. Pode vir, ninguém vai colocar um X nas tuas costas, não. Olha para mim. Olha aqui para mim. Eu não vou fingir costume para vocês, não. É a primeira vez que eu venho para Goiânia. Ano passado foi a primeira vez que eu viajei de avião para pregar Jesus. Viajei para Roraima. Na verdade, eu só viajei uma vez. Para o Paraná eu fui de ônibus, 8 horinhas. Esse ano, Deus está fazendo milagre. Mas sabe quando isso aconteceu? Quando eu marquei uma reunião com o meu pastor. Falei: pastor, eu estou curado, mas eu fiquei chateado com o senhor. Preciso conversar. Eu conversei como um filho que se ajusta do seu pai. O pastor ficou coçando o bigode, ele é mais caladão, não é de falar muito não. Mas sabe o que ficou no meu coração? Depois que eu falei tudo, que ele conversou comigo, na hora que nós fomos orar, ele orou assim, ó: Senhor, nos ensina a viver isso. Eu fiquei tão feliz, porque ele não falou assim: Deus ensina algo que eu já sei. Ele sutilmente se colocou no lugar de vulnerabilidade, falou: nos ensina. E aí eu saí dali curado. E hoje o pastor é um amigo que me dá cura. Eu sou meio acelerado, segura também. Vai plantar guarda-chuva, ele fala para mim. Essa ideia não é boa não, vai plantar guarda-chuva. Sai daqui. Feche os teus olhos. Repete uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. E eu sei que eu tenho chamado. Mas o Senhor sabe que o meu coração está ferido. O Senhor sabe como está a minha mente, como estão as minhas conclusões. Mas Deus, eu quero te entregar tudo isso e quero te pedir: me ensina a perdoar, me ensina a passar por cima disso. Eu quero te servir em nome de Jesus. Amém. Sempre que você passar por algo semelhante, você lembra assim, ó: eu sei que eu estou servindo a Jesus e eu sou filho dele. Você já viu criança que briga? Quantos minutos elas ficam brigadas? Rapidinho elas estão de boa de novo. Às vezes os pais ficam bicudo, o pai de um com bicudo com o pai de outro, mas as crianças já estão jogando videogame junto, já estão de mão dada. Seja bem-vindo à igreja do Senhor. E os filhos do Senhor de vez em quando brigam, mas o desejo do pai é que seja igual criança pequena. Daqui a pouco a gente já está de mão dada, rindo daquilo que a gente brigou lá atrás. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essas vidas, mas quero colocar diante de Ti essa igreja. Traz uma unidade que nunca antes foi vivida. Gera em nós amor um pelos outros. Gera em nós cura um pelos outros. Coloca em nós um amor por aqueles que muitas vezes foram indelicados conosco, às vezes não usaram as palavras corretas,
mas também nos dá maturidade, porque às vezes a gente entende errado. Senhor, tem misericórdia. Nós te entregamos cada um aqui, cada família aqui representada, que venha um tempo de unidade, de humildade, porque onde há divisão, há soberba também. Nós queremos nos quebrantar, nos humilhar no Senhor, para vivermos como família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E parabéns pela coragem de vocês. Deus vai honrar isso, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado, gente, pelo carinho. Obrigado, gente, pela parceria. Foi um tempo muito bom. Que Deus abençoe essa igreja. Pastor, pastora, os líderes, equipe. Creio de verdade que será um tempo de resposta de Deus. E eu creio que Deus vai gerar uma sede nessa região. E essa igreja vai ser fonte de Deus. A unidade gera bênção. Aonde tem unidade, Deus abençoa. E eu creio que Deus está colocando sal na boca daqueles que não conhecem Jesus. Eles vão acordar com uma sede e vão conhecer esse lugar para encontrar a fonte que mata a sede, que é o nosso Jesus. Aplauda o nome do Senhor.